tarde. Queria agradecer mais uma vez a direção aqui do Metros pela oportunidade. Estou vendo que tem vários pacientes meus aqui, isso me deixa bem mais à vontade. Aonde que um neurocirurgião vai falar de memória? Aonde o neurocirurgião entra na memória? Na realidade, a prática do neurocirurgião para a memória, para a perda de cognição, está relacionada a algumas raras situações onde você tem disfunções da circulação licórica do cérebro, e aí você tem uma hidrocefalia, não vou entrar muito nesse detalhe, e aí você corrige essa disfunção cerebral colocando uma válvula no paciente, e é uma forma curável de perda de memória, de perda cognitiva. Mas eu não vim falar aqui de neurocirurgia, na realidade eu não sou neurologista clínico, não sou neuropsicólogo, eu não sou psiquiatra. Talvez esses profissionais sejam até mais próximos da situação de perda cognitiva, de perda de memória, mas eu estou à vontade para falar um pouco da minha vivência, porque no momento em que eu tenho um paciente que entra no consultório com queixa de memória, eu tenho a obrigação de saber se esse paciente precisa ser operado por uma causa como a que eu expus, que é a hidrocefalia, e fazer um diagnóstico diferencial. Quando eu faço um diagnóstico diferencial, eu acabo encaminhando. Se não é cirúrgico, eu vou encaminhar para o profissional adequado. Mas eu queria que essa exposição aqui servisse como um sinal de alerta. A perda de memória é uma causa cada vez mais frequente. Nós temos, vamos dizer assim, uma epidemia de diagnósticos de Alzheimer. Alzheimer, neste contexto atual, não é eu não chamo nem de diagnóstico, eu chamo de sentença. Quando você tem um diagnóstico de Alzheimer, a família inteira entrega os pontos. O paciente perde a esperança, porque é uma doença que não tem cura. Então, eu me senti desafiado a expor algumas coisas aqui no sentido de esclarecer. Não vou entrar a fundo nas causas de demência de Alzheimer, mas eu vou dar algumas informações aqui que eu acho que serão interessantes. Então, vamos lá. Só uma definição de memória que me agrada, que é a habilidade de aprender e recordar informações a respeito do mundo ao redor, das próprias experiências e, consequentemente, fazer com que se desfrute do ser quem se é. É difícil definir memória, mas a capacidade mental, a capacidade de memória depende desse órgão aí, o cérebro humano. O cérebro humano é composto de células, que são os neurônios. Essas células se organizam de tal maneira que elas se comunicam e geram uma rede neuronal. Essa rede é esse espaço que existe aqui entre uma estrutura neuronal e outra, e aqui é onde se dá a informação, onde acontece a armazenagem de informação no cérebro. Nós temos redes neuronais, não existe uma área do cérebro específica para a memória. O cérebro funcionando como uma rede, ele vai criando essas conexões, e essas conexões vão codificar a memória. Daqui a pouco vai simplificar mais. Então o cérebro, com seus neurônios e as suas sinapses, que é aquela fenda entre um neurônio e outro, os lampejos elétricos que ocorrem nessa fenda
vão determinar o seu funcionamento cerebral, sua capacidade mental. Nós temos 86 bilhões de neurônios no cérebro. Só que a memória não depende exatamente do neurônio. Ela depende das sinapses. Aqui eu tenho uma figura mostrando 2 neurônios, sempre 2 neurônios. Só que qual a diferença dessas 3 situações aqui? Nessa primeira situação, eu tenho poucas ligações entre esse neurônio e esse. Nessa segunda situação eu tenho um pouco mais, e nessa terceira é bem rica as ligações entre um neurônio e outro. Tem várias sinapses aí. Eu posso dizer assim, eu aprendi a andar de velocípede aqui. Então eu preciso desses 2 neurônios e dessas sinapses aqui para conseguir andar de velocípede. Aqui eu aprendi a andar de bicicleta. E aqui eu consigo dirigir um carro. Ou seja, quanto mais conexões de neurônios entre um neurônio e outro eu tiver, maior a minha capacidade mental. A neuroplasticidade é o que ocorre no decorrer da vida. Você vai aumentando o número de conexões entre um neurônio e outro. De modo que nós tínhamos lá 86 bilhões de neurônios, mas o número de sinapses chega a 250 bilhões. 250 bilhões é o número de estrelas que tem numa galáxia. Ou seja, eu vou aumentando o número de conexões entre um neurônio e outro conforme a vida vai passando. Quando eu vou aumentando o meu aprendizado, quando eu vou exercitando a mente, eu vou ficando com o cérebro cada vez mais rico de sinapses. Isso aqui é um exame chamado PET scan, e ele mostra a atividade cerebral. Não tem muita riqueza de imagem, não tem muito detalhamento de imagem, não é um exame que a gente usa para ver anatomia. Isso aqui é um exame funcional. Ou seja, se eu tenho áreas do cérebro que funcionam mais ou menos, eu vou ter essas áreas em vermelho, em amarelo aqui, com um funcionamento maior do que nas áreas em azul. Então aqui eu tenho um PET scan de um cérebro normal. Aqui um PET scan de alguém que tem um comprometimento cognitivo leve. E aqui uma pessoa com Alzheimer. Ou seja, eu tenho uma atividade cerebral bem menor do que um cérebro normal. Então a atividade elétrica aqui está maior e eu fui decrescendo aqui a atividade elétrica. Então, quando a gente perde neurônio, a gente também perde condicionamento cerebral. A gente perde cognição, a gente perde memória. Isso aqui também só para ilustrar um cérebro normal e aqui um cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Esse cérebro está bem mais atrofiado. Eu tenho uma superfície cerebral muito menor deste lado do que no cérebro normal. Eu estou colocando Alzheimer aqui, mas eu posso dizer que no envelhecimento isso também ocorre. Se eu tiver uma situação, qualquer situação que prive o cérebro de receber sangue adequadamente, eu também vou ter um cérebro atrofiado. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai entender que a massa encefálica, mesmo reduzida, ela pode funcionar bem. A gente vai reduzindo, vai existindo um processo de atrofia cerebral. O envelhecimento não é algo que está decifrado pela ciência e pela medicina, porque a gente envelhece efetivamente. Mas o nosso objetivo aqui é entender o que a gente pode fazer com relação a
minimizar o processo de envelhecimento e os fatores que interferem nesse uso do cérebro, nesse mau uso do cérebro, que muitas vezes a gente faz um mau uso e isso interfere no acelerar o envelhecimento. Então aqui é para ilustrar uma artéria cerebral que está recebendo uma placa de colesterol. Se eu tenho uma placa de colesterol estreitando esse vaso aqui, então esse cérebro vai receber menos sangue. Então ele também vai sofrer um processo de atrofia. Hipertensão arterial, diabetes. Então diversas doenças concorrem para que dificulte a irrigação sanguínea do cérebro e o cérebro vai sofrer com isso. Sofrer não no sentido de dor, mas ele vai perder vitalidade, vai perder neurônio. Então parece que perder neurônio é ruim. Perder neurônio afeta a minha capacidade cognitiva e afeta a minha memória. Mas não é só a questão anatômica aqui. É importante o uso que a gente faz do cérebro. Então, se eu comparar o cérebro com um computador doméstico, se eu vou enchendo esse computador de programas, ele vai ficando cada vez mais lento. Essa ampulheta aqui que a gente vê na tela do computador, quanto mais lento ele fica pensando, é sinal que o computador está com um número grande de programas e está deixando o processamento lento. Então, eu tenho lá o elemento das sinapses, eu tenho as sinapses, elas são variáveis. Se eu tenho aquele diagrama lá dos 2 neurônios com pouca sinapse, que permite eu andar de bicicleta, e com muita sinapse, que permite eu dirigir um automóvel, esse elemento, número de sinapses, o elemento, número de neurônios, e o elemento, o que eu coloco dentro do cérebro para ele processar, essas 3 situações vão ter uma importância. Então aqui tem uma citação de Aristóteles, dizendo que o homem é um ser racional e é um animal político. Bom, isso é importante. Nós temos uma função para o cérebro, que é a função da razão, de processar o pensamento, processar a memória e ele armazenar informação. Essa é uma importante função do cérebro. A questão aqui é que nós também usamos o cérebro para sentir. Nós temos uma certa cultura de achar que o sentimento está no coração. Mas na realidade a gente sente com a mente, a gente sente com o cérebro. E existe uma tendência de a gente menosprezar. Nós médicos, a ciência de uma certa forma, menospreza o quanto a emoção interfere e sobrecarrega o cérebro. São 2 áreas da ciência que têm uma relação um pouco distante. A ciência que estuda a emoção e a ciência que estuda a razão não se conversam tão bem assim. Principalmente pelo fato de a razão sempre requer estudos estatísticos, estudos, dados numéricos, e quando a gente vai pensar na emoção, a gente tem dificuldade de obter dados numéricos e dados estatísticos. Então, muitas vezes a razão manda você fazer uma coisa, a emoção manda você fazer outra. Então, esse conflito aqui, ele onera o cérebro. E quando ele onera o cérebro fica lento. Então, esse conceito que eu gostaria de deixar, para a gente prosseguir nos próximos slides, mas é importante a gente entender isso, que razão e emoção fazem um debate
constante na nossa vida, e esse debate, ele onera o cérebro de maneira significativa. Talvez a gente não tenha um dado para dizer o quanto isso onera. Se perguntar para muitos profissionais, psiquiatras, médicos, neurologistas, psicólogos, e a gente fala assim, mas se eu estiver deprimido, eu perco a memória? Eles vão dizer, a depressão diminui a memória. A questão é, quando você denomina depressão, a doença depressão, bom, parece óbvio que uma doença que afete a emoção diminua a sua capacidade cognitiva, diminua a sua capacidade de memória. Mas a questão é que a depressão é um estado crítico. O quanto a emoção do dia a dia, o quanto as questões do nosso dia a dia interferem no funcionamento cerebral. Esse é o desafio. Vou recordar aqui a matemática da escola, só para a gente entender um conceito. Se você dividir 2 por 3, dá 0,666666666 infinito. Isso é uma dízima. Uma dízima periódica. Então, essa aqui é uma letra grega, π. E π é você dividir o diâmetro de uma circunferência pelo perímetro. Então, π é uma dízima. Para vocês terem uma ideia, uniram vários computadores de vários centros universitários do planeta Terra para saber se π era periódico ou não. Se era uma dízima simples ou periódica. Não chegaram à conclusão, travou os computadores. Porque você não consegue calcular o infinito. Eu estou fazendo essa alusão aqui, lembrando da matemática, para fazer uma analogia muito simples. Quando eu estou com o meu pensamento na razão, e eu estou usando a matemática para falar disso, é fácil entender que eu travo qualquer sistema. Eu posso ter quanto de memória armazenada nos computadores do planeta Terra que eles travaram, tentando calcular o valor de π. Mas e essa dízima emocional aqui? Como é que a gente resolve? Então a gente, quando está diante de algo que tem um impacto muito forte na emoção, o cérebro também exaure. Ele também chega numa situação de exaustão de funcionamento. Mesmo que a gente tente afastar a emoção do pensamento corrente, isso vai onerar o nosso pensamento. Então, essa dicotomia que a gente faz de coração e cérebro, e dando para o coração a missão de resolver as questões emocionais, tiram um pouco o foco do quanto uma situação emocional nos lentifica. E a gente vai colecionando situações na vida, né? Então, situações simples do dia a dia não passam desapercebidas pela consciência. A gente realmente dá para o cérebro uma missão que acaba por interferir no funcionamento racional do cérebro. Esse animal emocional que nós somos, ele convive com o animal racional que nós também somos. E essa convivência, ela tem uma repercussão. Eu gosto de comparar a memória, a nossa capacidade mental, com uma árvore. Se eu tirar as folhas dessa árvore, vai ter uma coisa mais ou menos assim, os galhos. Eu gosto de comparar a memória do ser humano com essa árvore aqui. Então vamos lá. Aqui no tronco estão as minhas memórias da infância. São memórias que unem informações lógicas
com informações emocionais significativas. Bom, então eu consigo lembrar o nome da minha professora do primeiro ano de primário. Consigo lembrar o nome da rua onde eu morava quando era criança. Eu consigo associar dados de informação simples com situações de infância que me impactaram positivamente. Então eu vou crescendo e aí eu vou aumentando essa... Como é que eu volto aqui? Ah, tá. Eu vou aumentando aqui os galhos da minha árvore. Se eu quiser colocar aqui que o meu time de futebol perdeu nesse domingo, talvez na segunda-feira eu não queira ler o jornal. Então eu acabo cortando esse galhozinho aqui do esporte, porque não é agradável para mim. Se eu colocar aqui num galho mais recente a política, estou meio chateado com a política, então não quero saber de política, eu vou podando. Então esse hábito que a gente acaba criando, de ir podando as memórias e as informações que não nos são prazerosas, vai atrofiando a gente. E daqui a pouco a gente está com uma árvore assim. Então esse fenômeno atrapalha em muito a nossa capacidade mental e a nossa capacidade de processamento da memória. O cérebro teima em ser feliz. Não tem jeito. A gente sempre está direcionando as nossas atitudes, as nossas ações com base em buscar a felicidade. E quando a gente vai por um processo da vida, desiludindo de algumas coisas, a gente perde essa riqueza aqui de informação, de processamento e passa para uma situação mais pobre. Então, a base do nosso encontro aqui é um alerta. A gente realmente tem que estar atento para o que a gente está fazendo com o nosso pensamento. Se o nosso pensamento está povoado de situações adversas, situações que não nos agradam, a tendência é a gente procurar esquecer. E o cérebro obedece. Quando a gente corta um galho, ele para de pensar mesmo. O interessante é que quando você corta um galho por um motivo externo aqui, e você vem aqui e corta, você corta outras coisas que estão análogas àquilo ali. Então o processo de envelhecimento, ele gera realmente uma perda cognitiva, não só pela questão anatômica, não só pelas doenças, mas também por esse hábito automático que nós temos de nos dar o direito de não pensar em coisas que não nos agradem. Eu poderia até chamar isso de demência da desilusão. Quanto mais desiludido a gente fica, quanto mais rabugento a gente fica, mais a gente vai nos dando o direito de não pensar em coisas que não nos agradam e mais lento vai ficando o nosso cérebro. Aqui eu tenho uma experiência onde você coloca lá um macaquinho, se ele aperta um botão vermelho, abre uma portinha e sai uma banana. Se ele aperta um botão branco, toca uma campainha só, mas não sai banana nenhuma. O nome disso é reflexo condicionado. Ele aprende que se apertar o botão vermelho, vai vir a banana. Bom, nosso cérebro funciona assim desde sempre. Quando a gente faz coisas que são positivas, a gente tem a recompensa disso.
Quando a nossa árvore vai ficando lá muito pobre de galhos, a gente desiste desse reflexo, de lutar e de prosseguir nesse reflexo automático aqui. Se eu faço uma coisa que é positiva para mim, eu tenho a recompensa. Quando eu, além da desilusão, quando eu perco esse reflexo, quando eu desisto, eu também entro num ostracismo e eu também vou secando a minha árvore aqui. Não é o meu objetivo hoje de falar sobre a resolução disso. Aqui vai mais o alerta. Ou seja, a gente entra num processo de desilusão, ansiedade e vai sobrecarregando nossos circuitos. E aí não tem memória que aguente. Esse aqui é o fato. É muito fácil chegar e falar, estou com um problema de memória. Ah, você está com princípio de Alzheimer. Ah, você está com demência senil. Ah, é uma demência vascular, que é aquela má nutrição sanguínea do cérebro. Enfim, se você vai em diversos profissionais, em geral, cada um vai enfocar, procurar, no meu caso, sou neurocirurgião. Vou querer saber se meu paciente está com hidrocefalia, vou querer saber se ele está precisando de uma válvula, enfim. Eu vou dar um enfoque que eu possa resolver. Então, cada profissional vai ter um enfoque. O fato é que a gente não encontra um profissional que reúna todo o conhecimento necessário para fazer uma abordagem multidisciplinar disso. A gente pode ter algumas regras práticas, limpar a mente, ou seja, se eu meditar, eu consigo fazer um reset na mente. Dormir bem faz um reset na mente. Muitas vezes a gente está diante de encontra uma pessoa, é um conhecido, a gente não lembra o nome da pessoa, sabe quem é, mas não vem o nome na cabeça, a gente às vezes fica citando o alfabeto para ver se, falando a primeira letra, vem o nome da pessoa. Aí o que acontece? Aumenta a ansiedade. E aí não adianta, não vem. Teoricamente, se a gente conseguisse esvaziar a mente, a chance de buscar seria muito maior. Existem técnicas para isso, existem maneiras de se fazer isso. Mas é mais um senso crítico que eu acho que é importante todos nós termos, de que deixar a cabeça, o cérebro tranquilo é a melhor maneira de você gerar um ciclo virtuoso para que ele funcione adequadamente. Existe como a gente construir o nosso pensamento. A gente pode usar da ciência, a gente pode usar da espiritualidade, a gente pode usar da filosofia, a gente pode usar da intuição, enfim. Tem diversas maneiras. O que não é mais aceitável é a gente, nesta época, ficar à mercê de algumas situações onde você recebe uma sentença lá, olha, você está com princípio de Alzheimer. E aí a coisa desanda totalmente, porque aí piora a desilusão, aumenta a ansiedade, e aí a coisa fica bem ruim.